Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Como a Wayne disse, né? Eu falei no domingo, e na segunda aconteceu, né? Um amigo meu falou assim: ei, Paulo Henrique, você devia ter falado o nome da Mega Sena. Então, no nome de Jesus, você é abençoado. Você acredita nisso? Amém? E foi engraçado que... engraçado nada, pensa num trem horrível. Saber lidar com isso. E eu queria, nessa noite, ministrar uma palavra com o tema o poder da fraqueza. O poder da fraqueza. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 3. Você deixa a sua Bíblia aberta, depois a gente vai abrir um outro texto. E o tema da mensagem é o poder da fraqueza. Diz o seguinte: Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Amém. Deixa a Bíblia aberta, daqui a pouco a gente vai passar para um outro texto. Eu tenho vivido nos últimos 10 meses uma experiência de lidar com a minha fragilidade, lidar com as minhas fraquezas, com a minha humanidade. E eu acho que eu já contei apenas 1% do que eu já vivi nesses últimos 10 meses. E eu tenho que lidar com isso, e é um aprendizado, não tem como. A dor chega e a gente precisa saber administrar ela. E para acabar de completar, eu peguei o Covid. Eu tive sintomas leves, né? Alguns dias dor no corpo, dor de cabeça, tossindo. E é engraçado que eu peguei. Quando eu peguei, falei: cara, eu não acredito. Peguei o exame, falei: peguei Covid. Mas aí o bom é que Deus responde a nossa oração antes de fazer. Olha que coisa interessante. Deus responde a nossa oração antes de fazer. Porque a minha oração era: Deus, tomara que eu pegue e que a Wayne e o Miguel não peguem. E graças a Deus eles não pegaram. E a partir do 7º dia, até depois que eu passei a quarentena, eu senti uma fraqueza imensa. Tinha dia que eu levantava assim e falava assim: nossa, hoje eu estou animado. Passava 10 minutos e falava: Wayne, eu vou voltar a deitar. Nossa, eu estou muito ruim, muito fraco. E durante esses dias, ficar em casa 14 dias, sem fazer nada. A gente pensa assim no início: vou ficar em casa, assistir filme, descansar, dormir. Você não tem ânimo para fazer nada. Eu não aguentava nem olhar mais para a TV. Tinha dia que eu falava assim: nossa, quero acordar mais tarde, comer, voltar a dormir e passar esse dia logo. E esse negócio teve um poder, como a Wayne compartilhou, um poder no sentimento da gente. Eu espero que você não passe. Mas se você passar, lembre-se de mim. Porque esse negócio vai te deprimindo. Você vai ficando em casa e você tem que aprender a lidar com a sua fragilidade. Eu me lembro que eu estava lá um dia, falei: Deus, nossa, que negócio horrível, não aguento mais isso. E é interessante que Deus fala com a gente, e vai acalmando a gente. E eu não sei se você acredita ou não ao ponto do que a gente comenta, mas a gente tinha ministrado palavras falando sobre aquilo que o diabo ofereceu para Jesus, né, como tentação. E eu lembro perfeitamente, eu acho que foi tão claro. No domingo, terminou o culto, cheguei em casa, na hora que eu fui dormir, eu deitei, eu ouvi uma voz, e eu tenho certeza que foi Deus. Tem vezes que eu falo assim: gente, eu acho, mas dessa vez eu tenho a absoluta certeza. Uma voz por trás de mim. Eu estava deitado, eu lembro a voz perfeitamente. Falou assim: Paulo Henrique, você vai passar uma dificuldade, mas fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Eu, beleza, falei: amém, tranquilo. Fui dormir, nem dei muita atenção. Chegou na segunda noite, eu estava mal. A gente jogou bola, né? Cheguei em casa e falei: Wayne, eu acho que eu estou com Covid. Nossa, estou mal. E isso só reforça aquilo que eu tenho aprendido a lidar com a fragilidade. Então nessa noite eu queria compartilhar com você que é frágil. Não é você que é forte, é você que é frágil. É para quem está na sua fraqueza. E a gente tem ouvido muitas ministrações assim na internet, os antifrágeis, né? E eu quero falar ao contrário, eu quero falar para os frágeis,
para os debilitados. E a gente cria a imagem do forte. E esses meses que eu tenho vivido, eu tenho aprendido a sentir duas coisas: a minha fraqueza e a minha incapacidade. Quantos aqui é porque não tem coragem de falar assim: eu sou incapaz de ser um bom pai? Quantos aqui poderiam falar assim: eu me sinto uma péssima mãe? Quantos aqui tem coragem de falar assim: eu sou um crente bem mais ou menos? A gente tem medo. Por que nos ensinaram a parecer que a gente é forte o tempo todo? Quem falou para o Henrique que ele tem que ser forte o tempo todo, sorrir o tempo todo, ser feliz o tempo todo, não pode mostrar fragilidade? A gente fica constrangido se a gente vê alguém fragilizado, triste. Parece que a gente prefere ver alguém pecando feliz do que alguém passando por luta e dificuldade. Não é verdade? Nossa, o irmão ali está mal. Nossa, tadinho. Nossa, sai dessa. O outro está rindo, feliz, pecando, fazendo coisa errada. Não, mas o cara é gente boa. Não, ela é joia. Então, criaram em nós essa imagem de que a gente tem que ser forte sempre. E tem um personagem na Bíblia que eu acho muito interessante. É Naamã. A Bíblia vai descrever no livro de Reis que ele era o quê? Um homem vitorioso. Ele era sírio, ele era de um outro país, mas a Bíblia vai dizer que Deus estava com ele, Deus abençoava ele. Porém o texto vai dizer, ele é o quê? Leproso. Ou seja, nem sempre quem é abençoado por Deus vai ser isento da dor, da dificuldade. Deus abençoava Naamã, próspero, vitorioso, guerreiro, valente, mas era leproso. Imagine aí um cara alto, bonito, forte, com armadura, vencia, pegava espada, destruía, chegava em casa, tirava a armadura, a lepra estava lá. Quantas das vezes nós somos como Naamã? A gente vence lá fora, lá no emprego, você fala, mas esse cara aqui é demais. Não, mas esse cara aqui é um crente sensacional. Mas quando a gente chega em casa, a gente tem que se deparar com a nossa lepra, com a nossa dor, com a nossa aflição. Lepra, doença que não tinha cura na época, doença que ia comendo todo o corpo humano, ia perdendo pedaços de dedos, ao ponto que a pessoa morria porque o órgão era destruído por causa da lepra. Quantas vezes a gente esconde atrás da nossa armadura, a armadura evangeliquez, a armadura protestante, a armadura de conquista. Tem um carro, tem um bom emprego, tem um bom nome, sou respeitado pelas pessoas, porém leproso, porém doente. Fora, conquistador, dentro de casa, principalmente dentro da nossa casa, é que revela a nossa lepra. Eu fico imaginando todo mundo, mas Naamã, meu sonho é ser Naamã. Naamã olhava para os pobres e falava assim, nossa, meu sonho é ter a pele dessa pessoa. Então, Naamã para mim é um exemplo da nossa geração. Gente que conquista, gente inteligentíssima, mas gente doente, que precisa ser tratada. Nós estamos no mês de setembro e é um mês amarelo. Por que amarelo? Porque é o combate ao suicídio. Estima-se que no mundo, a cada 40 segundos, alguém tira a sua vida. Durante 1 minuto, existem 3 tentativas frustradas de suicídio. Então nós vivemos no mês amarelo e o suicídio é latente. Eu poderia fazer essa pergunta aqui, mas para você verbalizar, mas você não vai verbalizar, nem se manifestar. Mas quem aqui já teve um pensamento suicida? Paulo Henrique, está amarrado esse trem. Que isso? Isso é coisa de derrotado. Isso é coisa de gente doente, gente fraca. Quantos aqui falam assim, gente, eu não aguento mais a minha vida? Quantos aqui tem coragem de falar isso? A gente não tem nem coragem. Então, o suicídio é um reflexo de que a gente vive numa sociedade doente e que não tem coragem de compartilhar as suas dores. Porque é feio falar que você é frágil. É feio você falar assim, não estou bem. Não é legal. Então, quando a gente descobre casal se divorciou, mas como?
eles eram tão fortes, tão belos, tão bonitos, se separaram. Gente que tira a vida assim, cara, como? Porque a gente não dá os sinais, a gente não tem a capacidade nem para demonstrar que a gente está mal. Então nós vamos saber lidar com a dor, e esse texto que a gente leu aqui revela sobre uma igreja frágil. Eu queria falar sobre esse texto muito interessante. Você imaginou andar com Jesus? Jesus foi entregue à morte, e quando Jesus é preso, os seus discípulos fugiram. O texto vai dizer que todos o abandonaram, todos deixaram Jesus. Imagine só, Jesus está lá no centro de Jerusalém apanhando, mas os discípulos estão no subúrbio, trancados, com medo. Eu fico imaginando o terror que eles viviam. Você já imaginou? A Bíblia vai falar sobre Jesus, mas e os discípulos enquanto Jesus está sofrendo? Eu fico imaginando os discípulos lá na casa, lá presos, assim, gente, qualquer batidinho, meu Deus, é agora, é nós. Se pegou Jesus, vai pegar a gente. Peraí, eu fico imaginando eles falando assim, peraí, Deus não protegeu Jesus, vai proteger a gente? Deus não consegue proteger a gente não. Nossa, vamos matar Jesus. Então eu fico imaginando a sexta-feira deles dentro de casa morrendo de medo. Eu fico imaginando a notícia. A gente sabe muito bem que algumas mulheres seguiram Jesus de perto, e que João estava perto, Pedro estava perto, mas a maioria dos discípulos estavam dentro de uma casa. Eu fico imaginando eles voltando para casa depois da sexta-feira que Jesus foi morto, no sábado, falando, gente, Jesus morreu. Você imagina o sábado dos discípulos? Aquele sentimento de derrota, de frustração, aquele sentimento de falar assim, cara, eu estou decepcionado comigo. Pô, Jesus precisava de mim, eu não fiz. Eu fico imaginando a decepção deles com Jesus. Fala assim, gente, por que Jesus não se livrou da morte? Por que Jesus não conseguiu vencer? Eu imagino o sábado de muita tristeza, de muita fragilidade. Eu imagino o sábado deles falando assim, cara, por que eu sou péssimo crente? Fico imaginando Pedro falando assim, nossa, é para mim eu ser o líder, neguei a Jesus. Que sábado deprimente. Eu imagino o domingo da incredulidade. As mulheres chegaram, Jesus ressuscitou. Ah, para com isso. Se liga, viaja não. O domingo da incredulidade, o domingo de refazer a vida. Eu fico imaginando os discípulos assim, cara, Jesus morreu, quer saber de uma coisa? Vou refazer a minha vida. Eles abriram mão de tudo. Eu imagino Mateus lá, nossa, abri mão do meu emprego para seguir Jesus, ele morreu, agora acabou, o que eu vou fazer na minha vida? E esse texto que a gente leu é um reflexo do que estava acontecendo no coração deles. Pedro falou assim, vou pescar. Esse vou pescar está dizendo, vou voltar à minha vida normal, vou voltar a fazer aquilo que eu tenho que fazer. E quando a gente está desanimado, quando a gente está mal, a gente influencia muitas pessoas. O que os outros discípulos falaram? Vou também. Vamos voltar a trabalhar, tá doido? Vamos ficar aqui parados esperando Jesus. Jesus morreu. E o texto vai dizer que eles passaram a noite toda e não pescaram nada. Gente, que frustração, que vida miserável é essa? Pô, estava vivendo a minha vida comum, vem Jesus, atrapalha meu esquema, eu volto para a minha vida, não pego nada, sou incapaz. Que incapacidade é essa? Que frustração. Nós vamos aprender a lidar com as nossas fraquezas. Interessante que Jesus retorna e Jesus fortalece os discípulos. O texto vai dizer que ele joga na cara mesmo a incredulidade. Falei, gente, eu falei para vocês acreditar, mas Jesus não fica remoendo as coisas, fala assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho, vamos, continuem a obra que eu comecei. Jesus incentiva os seus discípulos a continuar. E eu queria, da base daquilo que eu estou falando, eu queria que você abrisse a Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 12. E agora a gente vai ver um homem que ele transcende a dor, o homem que tem a capacidade de nos inspirar até os dias de hoje. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Nós vamos falar do apóstolo Paulo, homem
que é marcado com muita dor. Imagina você ter uma vida pregressa de matar crente, matar as pessoas, uma vida recheada de religiosidade, de falsa devoção a Deus. Mas esse homem, além disso, sofre pelo Evangelho. E é um texto muito conhecido, que é o espinho da carne. Vai dizer o seguinte: ele está dizendo que tal homem foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nem um homem é permitido relatar. Olha que experiência que esse homem teve. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, e não farei de verdade. Minhas fraquezas são a única razão do meu orgulho. Olha para cá rapidinho. Se eu falar, o que você tem orgulho na sua vida? Eu tenho orgulho de ter um bom filho. Eu tenho orgulho de ter um bom emprego. Eu tenho orgulho de ter uma esposa maravilhosa. Eu tenho orgulho de trabalhar na obra de Deus. É isso que a gente faz. A gente faz do nosso orgulho o quê? A ponte para falar da nossa força, nunca da nossa fraqueza. Esse homem é um paradoxo. Ele fala o seguinte: eu tenho orgulho das minhas fraquezas. Continuando, ele vai dizer o seguinte, versículo 6: se eu quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazer, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver na minha vida e ouvir a minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que me atormentasse e impedisse qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas ele disse: a minha graça te basta. Em algumas versões vão dizer: a minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Olha só o que esse homem tem a capacidade de dizer: portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus se opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo: gente, eu tive uma revelação maravilhosa. Qual é o crente saudável que nunca pediu isso para Deus? Deus, eu queria ver o céu. Eu não sei se vocês é doido nem eu. Deus, eu queria ver o céu. Não, mostra só um pouquinho. Não, deixa eu ver um anjo, os anjos voando, né? Todo mundo olhando. Nossa, Deus, eu queria ver um trem assim em massa. Paulo vai dizer: eu vi coisas que eu nem posso dizer, nem posso comentar. O Paulo Henrique está de brincadeira, vai ali na esquina, na padaria, tem um trem mais ou menos e já conta na igreja. Paulo visitou o céu e falou assim: eu não posso dizer, eu não posso compartilhar. Você ia dar conta? Você ia dar conta? Ele teve uma experiência assim tão maravilhosa que Deus permitiu um espinho para que ele não se tornasse arrogante. Algum mensageiro, que espinho é esse? A gente não sabe. O povo inventa 1 milhão de espinhos, mas um mensageiro, alguma dor que faz com que ele lembre que ele é frágil, que ele é fraco, que mesmo que ele recebeu, mesmo que ele tenha uma graça tão grande de visitar o céu, mas ele é frágil, ele é fraco. E Paulo vai dizer: por causa disso eu orei para Deus, tira a minha fraqueza. Quantas das vezes a gente ora para Deus: Deus, tira esse negócio que me faz pecar. Deus, tira esse negócio que me deixa triste, que me deixa abatido. Quantas vezes a gente ora: Deus, tira, por favor, por favor. Paulo tinha crédito com Deus, cara que abriu mão de tudo, cara que recebe um ministério e fala assim: o seu ministério, Paulo, é sofrer. Você ia querer esse ministério? Eu ia falar: Deus, está amarrado, está repreendido, tira isso aí de mim, não quero esse negócio não, eu quero vencer na minha vida. E o cara recebeu, amém, glória a Deus. Homem que passou por lutas, foi chicoteado, passou fome.
A Bíblia vai dizer, passei fome, passei frio. Você sabe o que é passar frio? Você não sabe o que é passar frio. Ninguém aqui sabe o que é passar frio. Homem que foi privado, entrava em barcos que ele sabe, vai afundar. Afundou barcos. Deus, me ajuda aí, estou fazendo tua obra. Homem que não murmurou, que não reclamou, mas falou, Deus, afasta de mim. E o que Deus disse? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse homem entendia que para ser feliz, ele precisava sentir a sua fraqueza. Não tem nada a ver com o que a gente é ensinado. Ser feliz para sentir a sua fraqueza. O espinho que mostrava a sua fraqueza. Porém, esse espinho o tornou mais íntimo de Deus. Mais íntimo de Deus. Por causa da revelação do céu, veio o espinho. E se perguntasse, Paulo, você queria ver o céu e receber esse espinho que você recebeu? Eu imagino que eu falasse sim. Por isso eu quero dar 4 conselhos para aqueles que são frágeis, para aqueles que têm sentido sua dor e a sua fraqueza. Primeira coisa, sua fragilidade pode ser o ambiente de cura e renovação na sua vida. Você quer ter experiência com Deus? É na sua fragilidade. Toda vez que o Paulo Henrique sobe diante de Deus em oração, fala assim, Deus, eu sou um pregador, eu sou o pastor da terceira igreja. Deus fala assim, está com nada. Você está vindo com seus créditos. Eu quero a sua fraqueza. Eu quero que você faça assim, Deus, me ajuda. Eu sou incapaz. Eu não consigo. Aí sim é o ambiente de transformação e de renovação. Você quer ter intimidade com Deus? Mostre a sua fraqueza. Mostre a sua dor. O texto vai dizer, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa, é melhor revelado na sua fraqueza. Quando você fala assim, Deus, eu sou incapaz, Deus fala assim, é isso, Paulo Henrique, que eu quero de você, é isso que eu quero de você, que você reconheça que você é fraco. Durante a quarentena aí, eu falei, Deus, eu sou um ótimo nisso, mas nisso eu sou fraco. Por isso, reconheça a sua fraqueza. Entenda que a sua fraqueza é uma bênção na mão de Deus. A gente quer se livrar da fraqueza, mas ela é o caminho que vai te levar para perto de Deus. Nós entendemos segunda coisa, que Jesus é que é forte, você não. A obra de Deus passa por você. Quando Jesus estava com seus discípulos, fraquejaram, deixaram ele, Jesus poderia falar assim, gente, não confio mais em vocês. Ensinei vocês durante 3 anos e meio, caminhei com vocês, ensinei, na hora que eu precisava, vocês me abandonaram. Quer saber de uma coisa? Vou chamar outras pessoas, vocês não. Jesus fez isso? Não, porque Jesus sabe que é Ele que é forte e que você é fraco. Você acha que Deus não sabe que você é fraco sexualmente? Você acha que Deus não sabe que você é fraco, que você não aguenta qualquer coisa? Qualquer palavrinha te abate? Você sabe? Você acha que Jesus não sabe que você é fraco? Quem é forte é Cristo. Ele que venceu a morte. Ele que venceu o mundo. Você não, você é fraco. Reconheça a sua fraqueza. Efésios capítulo 6, versículo 10, se eu não estiver enganado, ou estiver próximo do 10, vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo, você é fraco, você precisa da força de Deus. Reconheça, bata no peito e fala assim, Deus, eu sou muito fraco. Reconheça. É isso que Deus quer trazer ao seu coração. Mas mesmo assim a obra de Deus passa por você. Você confiaria algo muito importante para quem te abandonou? Para quem te negou? Jesus fez isso. Ele deixou algo que ele morreu. A igreja falou assim, gente, é com vocês. Ou seja, Deus reconhece que nós somos fracos, mas Ele acredita em nós, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos erros. Terceira coisa, no lugar de dor é possível ter uma extrema comunhão com Deus. Se eu perguntar aqui, quem quer ter uma experiência transcendental com Deus, quem quer ver Deus, quem quer ser tocado por Deus, quem quer ouvir a voz de Deus, todo mundo erro, até satanista levanta a mão, porque tem curiosidade. Mas quem aqui quer sofrer para ter essa experiência? Quem aqui tem a capacidade de falar assim, olha, pode te dar um espinho,
Pode ser que você vai perder algumas coisas. Você vai ter que perder mais o seu tempo, seu dinheiro, seu propósito, porque você experimentou da glória de Deus. Você teria coragem? Então a gente quer muito a glória de Deus, mas a gente não quer sofrer por causa da glória de Deus. Todo mundo olha para Moisés e fala: nossa, eu queria ser como Moisés. Mas Moisés abriu a mão da sua vida para caminhar com Deus. Quarta coisa, fraqueza pode te gerar força. Agora eu tenho um diálogo melhor para quem está sofrendo. Quem está sofrendo, eu posso falar: eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso um pouquinho. A sua fraqueza pode gerar uma força imensa. Paulo vai dizer: quando eu sou fraco, então é aí que eu sou forte. Ué, mas sou fraco ou sou forte? Todas as vezes que a gente acha que a gente é forte, vem um vendaval e nos destrói. Mas quando você reconhece que você é fraco, você ganha uma força imensa. Se eu viesse aqui e começasse a pregar: olha, Deus está abençoando a minha vida, estou rico, estou feliz demais. Quem sofre poderia estar olhando assim: ah, é a sua vida. Mas como eu compartilho a minha dor, eu ganho a sua atenção. Porque a fraqueza gera força. A fraqueza nos leva a uma dependência de Deus. Fala assim: Deus, eu não consigo. A Bíblia vai descrever que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é o combustível para trazer força a nós. Quantas pessoas estão desanimadas? Eu acredito, Paulo Henrique, eu olho para a nossa igreja e falo assim: nossa igreja precisa de uma renovação espiritual. Porque parece que a gente está perdendo o quê? Força. E a gente precisa dessa alegria de Deus. Não é a alegria do mundo, mas é a alegria de Deus. Por isso, entenda que a fraqueza pode te gerar uma força. Se coloque de pé nessa hora. Compartilhei com você sobre uma igreja que iniciou fraca, mas que se tornou extremamente poderosa. Contei para você um dos maiores cristãos que já pisaram nessa terra, que sofreu e teve a capacidade de vencer. A gente olha para Paulo e fala assim: esse cara sofreu demais, eu não quero isso aí não. Paulo sofreu, mas foi muito feliz. Como pode? E nós não sofremos e somos infelizes, porque não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior. Tem gente que come arroz, ovo, farofinha, feliz, uma paz. Gente comendo bem, vai no Burgers, aí vai nas Los Pampas, vai no rodízio de pizza, infeliz. Gente que anda de bicicleta, acorda às 5 horas da manhã, tranquilo, ó, Deus é maravilhoso. Gente que entendeu que não é do lado de fora, é do lado de dentro. Que a força não está nele, está em Deus. Eu preciso reconhecer as minhas fraquezas e eu tenho deixado correr solto. Tenho não tentado mostrar mais a força do pastor Paulo Henrique. Tenho mostrado a minha fraqueza. Tá bem? Hoje eu estou bem. E amanhã? Não sei. Não quero mais mostrar uma coisa que eu não sou e que eu achava que eu era. Eu quero mostrar quem eu sou. O real, não o ideal. Quantas pessoas aqui precisam, quantos maridos precisam chegar na sua esposa hoje e falar assim: eu me sinto incapaz de ser seu marido. Quantas esposas deveriam chegar nos seus maridos e falar assim: olha, eu preciso ser uma esposa melhor. Quantos filhos falam assim: olha, eu preciso ser melhor. Quantas pessoas deveriam hoje falar da sua fraqueza, mas não, a gente tem uma imagem a zelar. Que imagem idiota é essa? Fale a sua fraqueza. Confesso para vocês que há muito tempo, eu não sei se é o erro meu, mas as pessoas não nos procuram mais para falar assim: pastor, estou mal, estou fraco, preciso de ajuda. Nos meus dias piores eu falei: gente, eu não consigo.
As pessoas falam assim, Paulinho, que seja forte. Eu falo assim, eu não consigo. Me lembro de chegar na casa do pastor Marcos e falar assim, Marcos, eu não consigo mais. Quantas pessoas precisam chegar em nós, líderes, e falar assim, me ajuda. Estou me sentindo fraco. Estou me sentindo triste. Estou me sentindo desanimado. Quantas pessoas deveriam chegar, o casal, e falar assim, ajuda a gente em oração, a gente não está bem. Quem disse que vocês têm que ser forte o tempo todo? Mostre a sua fraqueza. Mostre a sua fraqueza. Mostre hoje. Mostre para quem você precisa. Fala assim, estou fraco, me ajuda. Porque essa fraqueza pode gerar uma força muito grande no seu relacionamento com Deus, na igreja, na sua casa, na sua família. Só reconheça e diga, eu estou fraco. Quantas pessoas precisam falar assim, eu sou incapaz, eu sou frágil. Finge que é forte, não aguenta um tapa da vida. Já nega a sua fé, já nega tudo. Uma igreja forte é uma igreja que é fraca, mas tem um pouquinho de força. E a gente junta a força de todo mundo, aí a gente se torna uma igreja forte. Isso é uma igreja forte para mim. É uma igreja que conhece a fraqueza do outro. Por quê? Por que que a gente não pode saber da fraqueza? Vou dar um exemplo do Luan. O Luan tem um problema com dinheiro. Ele rouba dinheiro. Por que que a igreja não pode saber disso? O Luan, gente, ele tem fraqueza com dinheiro. Vamos ajudar ele. Vamos entender que ele tem essa fraqueza. Por que que a gente não pode saber da fraqueza do outro? Por que a gente tem que esconder? Não, revele. Mostre a sua fraqueza, porque se eu sei a fraqueza do Luan, eu vou poder ajudar ele. Isso é uma igreja forte, uma igreja que junta as suas forças, que sabe as suas fraquezas, que sabe as suas limitações. Por isso, tire a sua armadura hoje na mão. Você está em casa, você não está na guerra. Tira a sua armadura hoje. Fala, Deus, eu sou fraco nisso daqui. Chega no final do culto, não precisa nem justificar. Só chega um dos seus pastores e fala assim, minha fraqueza é essa daqui, ora por mim. A gente não precisa nem conversar mais, só fala isso. É libertador. Diga, não estou muito bem intimamente, ora por mim. Reconheça a sua fraqueza, porque ela tem um poder imenso de trazer transformação na sua vida. Fala, Deus, eu não posso ver uma mulher. Deus, eu não posso ver um homem. Deus, eu não posso ver uma bebida. Deus, eu não posso ver aqueles amigos. Deus, eu não posso. Reconheça a sua fraqueza e a sua dor, porque Deus derrama graça. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você reconhecer, Deus vai vir com o Espírito Santo e te encher de alegria, de paz. Faça como Naamã, tira a roupa diante de todos os seus amigos e mergulha no rio. Mergulhar no rio 7 vezes, o 7 significa perfeição, totalidade. Significa pra gente, mergulhe todo dia no Espírito Santo. Hoje eu estou bem, amém, mergulhe. Segunda eu estou mal, então mergulhe na presença de Deus. Pô, melhorei, estou massa. Terça-feira estou legal, bom. Quarta-feira, ixi, fiquei mal, não estou forte, não estou curado. Mergulha na presença do Espírito Santo. Eu estava em casa esses dias, eu não estava conseguindo nem pegar o Miguel, estava ruimzinho nos dias, mas teve um dia que eu estava melhorando, coloquei ele no carrinho, fui lá fora. A Wayne estava com o hábito de dar a volta em casa com ele, e orando. Falei, rapaz, a Wayne está mais crente que eu já, e eu desanimado. Peguei ele, comecei a dar uma volta lá e orar e falar com Deus. Gente, é libertador quando a gente mergulha na presença de Deus. É possível sim Deus sarar a sua fraqueza. É possível você continuar com essa fraqueza o resto da sua vida, mas Deus vai te dar força todos os dias
para vencer esse negócio. Vamos orar? Fale com Deus. E eu queria dar essa dica para você. Fala para sua esposa: me sinto incapaz. Você dizer para os seus filhos, para sua família, dizer para os seus pastores. Vamos conhecer a fraqueza um do outro e orar um pelos outros. Reconhecer que ninguém aqui é forte. Forte é só Jesus, só Ele. E Ele vai te dar força, graça e unção. Vamos orar? Vamos orar? Ore, fale com Deus. Diga, Deus, me ajuda, derrama graça. Me ajuda a ser mais tranquilo, mais calmo. Diga, Deus, me ajuda a ser uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um líder melhor. Por causa da pandemia, eu posso chamar vocês para vir aqui na frente, mas isso não impede a ação de Deus. Se você se sente fraco, põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Não precisa você orar, eu vou orar por você. Se você se sente fraco, frágil, incompetente, põe a mão no seu coração. A Bíblia vai descrever que com o consolo que nós recebemos, nós o daremos. Eu sei que parte do meu sofrimento tem a ver em abençoar as pessoas. E eu quero orar para que Deus venha te fortalecer. E a sua fraqueza, a sua fragilidade é para te abençoar e abençoar outras pessoas. Deus vai pegar aquilo que você tem vergonha e fazer isso uma glória. Somente Deus pode fazer isso. O mundo pega a força e glorifica a força e rejeita a força, mas Deus é o único que pega a desonra e transforma em glória, em honra, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração como uma atitude, não é a ver pôr a mão, mas uma atitude de reconhecimento. Pai, eu oro por cada pessoa que põe a mão no coração, porque eles estão reconhecendo que são fracos, então eles precisam da Tua graça. Fortalece-os agora, Senhor, que haja uma alegria extraordinária, um mover do Espírito Santo sobre eles, que eles sejam, Senhor, emanados com a Tua glória, envoltados com o Teu poder, e que eles possam tirar força. Afasta, Senhor, desânimo, a tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo, o ódio, a rejeição, o sentimento de suicídio. Pai, no nome de Jesus, traga agora, Senhor, a cura, o poder de Deus, que haja força, alegria, poder de Deus, a ação do Espírito Santo, no nome de Jesus. Limpa todo pecado, perdoa, Senhor, seus pecados, traga, Senhor, paz, regeneração para a Tua glória, no nome de Jesus.